E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Vitória e Cruzeiro que se enfrentam nesse domingo, dia 14 de novembro, a partir das 7 horas da noite no Barradão, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vitória está em 18º lugar dentro da zona de rebaixamento com 37 pontos e o Cruzeiro está em 11º na tabela com 46 pontos conquistados. Com isso o Cruzeiro já está tranquilo aí na classificação, né? Não corre mais nenhum risco realista de rebaixamento. E o Vitória trata a partida como uma decisão. Depois de vencer o Vasco fora de casa por 3-0, o rubro-negro baiano pode sair do Z4 se vencer a partida. Se perder ou empatar, o Vitória continua na zona de rebaixamento, mas se ganhar chega a 40 pontos e pode se beneficiar de eventuais tropeços de Brusque ou Londrina. Falando das prováveis escalações e começando com o Vitória dono da casa, o técnico Wagner Lopes deve mandar o time a campo com o goleiro Lucas Arcanjo, a zaga com o Wallace e Thalisson Kelvin, lateral direito Raul Prata, lateral esquerdo Roberto. No meio-campo, João Pedro e Eduardo são os volantes, o Bruno Oliveira joga como um meia central, Fabinho caindo mais pela direita, Marcinho como um ponta esquerda e no ataque o David é um falso 9. É a manutenção da estrutura do time que bateu o Vasco na última rodada e o único desfalque é o Fernando Neto, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Entra aqui o Bruno, que é um jogador que iniciou a temporada na Caldense, né? Jogou muito bem no Campeonato Mineiro, inclusive deu uma assistência bonita para um gol do Amarildo contra o Cruzeiro. É um jogador de boa qualidade de passe que o Cruzeiro deve ter atenção. O Marcinho, que fez 2 gols contra o Vasco, também é um dos destaques do time. O próprio David, que normalmente é um ponta, né, um jogador que caía mais pelos lados do campo e tem sido aproveitado como um atacante aqui pelo Wagner. E particularmente eu gosto desses volantes do Vitória, tá? Especialmente o Eduardo tem feito aí uma boa Série B, mas o João Pedro também é um jogador bem dinâmico. E talvez o jogador de mais renome aqui do Vitória seja realmente o zagueiro Wallace, né? Aquele que jogou por Corinthians, Flamengo, Grêmio, deu um rolê na Turquia. Ele que é cria do Vitória e tá tentando ajudar o clube aí nessa luta contra o descenso. Já o Cruzeiro de Vanderlei Luxemburgo deve ir a campo com o goleiro Fábio, a zaga com Rodolfo e Eduardo Brock, lateral direito Norberto, lateral esquerdo Felipe Augusto. No meio campo os volantes Lucas Ventura e Rômulo, o Giovani como meia central, o Wellington e Vitor Leque nas pontas e o Thiago é o atacante. Esses são os 23 jogadores do Cruzeiro que foram relacionados para a partida. Estamos sem o Adriano, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O aposentado, mas nem tanto, Rafael Sobis, também está suspenso pelo 3º amarelo. Matheus Pereira e Bruno José estão fora por questões médicas e o Marcelo Moreno está na seleção boliviana. Esses aqui são os 23 relacionados. Dessa vez o Lucha levou 3 goleiros, né? Além do Fábio tem o Lucas França e o Vinícius, os 4 zagueiros de sempre. Para a direita tem o Norberto e o Cáceres. O Rômulo, que vinha jogando por aqui, deve ser deslocado para o meio campo. Jean Vitor e Felipe Augusto são as alternativas para o lado esquerdo. Temos Nonoca, temos Flávio, o Marco Antônio também volta a ser relacionado. Como meio atacantes, além do Giovani, que é o titular, Claudinho e Marcinho são opções. O Wellington e Vitor Leque são pontas. E aqui no ataque a gente tem Vitor Roque, Zé Eduardo e Thiago. Lembrando que Vitor Roque e Thiago podem eventualmente jogar pelos lados do campo. Dúvida na escalação, eu acho que o Vanderlei tem apenas uma, tá? Se realmente o Rômulo joga no meio campo e o Norberto entra na lateral, ou se o Norberto segue no banco de reservas, joga o Rômulo aqui na lateral direita e o Flávio entra aqui para formar a dupla de volantes ao lado do Lucas Ventura. Mas até pela mexida que o Vanderlei fez no intervalo da última partida, né, que ele tirou o Adriano e colocou o Norberto puxando o Rômulo aqui pro meio, acho que essa vai ser a tendência. É claro que outras mexidas podem acontecer, por exemplo, o Léo Santos e não o Rodolfo aqui na zaga, o Jean Vitor e não o Felipe Augusto na lateral, talvez até alguma mudança aqui no quarteto ofensivo, mas se o Vanderlei Luxemburgo não inventar, esse aqui é o time. Apesar do jogo não valer muita coisa pro Cruzeiro no que diz respeito à classificação, eu espero que os caras entrem em campo realmente para honrar a camisa, para fazer o melhor possível. Vários deles aqui não têm a permanência assegurada na próxima temporada, né? E esse jogo é uma grande oportunidade para isso. O Vitória tá numa situação, eu diria, desesperadora, né? Precisa da vitória, certamente vai se lançar para cima do Cruzeiro. E acho que se o nosso time estiver bem concentrado e for inteligente, a gente pode trazer os 3 pontos do Barradão. O meu palpite pro jogo vai ser Vitória 1, Cruzeiro 2. O gol do Vitória vai ser marcado pelo Fabinho e o Cruzeiro balançará as redes com Thiago e o Wellington que marcará aí o seu primeiro gol com a nossa camisa. Lembrando que o jogo é nesse domingo, 7 horas da noite, e a partida vai ter transmissão de TV tanto pelo Premier FC quanto pelo Sport TV. Assim que terminar o jogo, ali por volta das 9 da noite, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer aquela tradicional live falando sobre a partida e sobre tudo que envolve aí o nosso Cruzeiro. Mais tarde a gente se fala então, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!